À luz de tudo isso, a conclusão é óbvia. Pela graça é que vocês são salvos da condenação do inferno, da culpa do pecado, do juízo de Deus. É pela graça, favor imerecido, misericórdia de Deus. E isso é mediante a fé. A fé é a mão aberta que se eleva para receber a dádiva de Deus. E Paulo diz que até isso não vem de vocês, é dom de Deus. Veja como ele diz aqui, ó, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso, esse pronome relativo, gramaticalmente falando, se refere ao antecedente mais próximo. Está falando da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso... essa fé, mesmo que você queira incluir a salvação, fé não está excluída. Até a fé para você receber a salvação é um dom de Deus. Não vem de você. Você não pode ter fé por você mesmo. Fé não é pensamento positivo. Você querer muito que uma coisa aconteça. Isso o mundo acha que é fé, né? Eu tenho muita fé em Deus, tenho muita fé em Maria, tenho muita fé que isso vai acontecer. Isso aí é pensamento positivo, é um desejo intenso que as pessoas têm. A fé salvadora é o entendimento de quem é Cristo, a apreensão do que Ele fez e tomar isso para si, crer nisso como sendo algo que Deus deu para você e descansar, apostar a sua alma e seu destino eterno naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso é que é a fé salvadora, não é força de vontade, não é desejo intenso de forma nenhuma, mas é essa recepção intelectual e de coração de quem é Cristo, e isso não vem de Deus. Segunda conclusão, no verso 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Por que Deus fez dessa maneira? Para que ninguém, quando chegar no céu, bata no peito e diga, eu estou aqui porque mereci. Deus não divide a glória dele com ninguém. A salvação do começo ao fim é obra de Deus. Por quê? Para que ninguém se glorie diante de Deus. Se você chegar lá na glória, no céu, você não vai bater no peito e vai dizer assim, eu estou aqui porque eu mereci. Eu estou aqui porque Deus viu, né? Deus olhou no futuro e viu que eu ia aceitar Jesus. E aí ele então resolveu me predestinar para isso. Não, lá você vai fazer como aqueles 24 anciãos do livro de Apocalipse que receberam coroas de ouro. O que é que eles fizeram? Tiraram a coroa e jogaram aos pés de Cristo, dizendo, nós não merecemos nada, Senhor, é tudo pela graça, é tudo pela misericórdia, toda a honra seja dada ao Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja a glória. Terceira conclusão de Paulo, verso 10, pois somos feitura dele, palavra feitura no grego, poema. Nós somos a obra mais linda de Deus, o poema de Deus, a nova criação, a nova humanidade. Somos feitura de Deus, Ele nos fez a sua igreja, seu povo, criados em Cristo Jesus, a nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As traduções trazem criatura, não é? Mas o certo no grego se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação, ele faz parte dessa nova criação que Deus começou em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus, e aqui Paulo faz uma ressalva, porque alguém poderia chegar à conclusão de que, bom, se é assim, não importa o que eu faça, não importa de que maneira eu viva, eu vou para o céu do mesmo jeito. Já que é pela graça, não é por obras, é verdade. Não é por obras, mas não é sem obras. A salvação não é pelas obras, mas também não é sem obras. Porque olha o que é que Paulo diz aqui, que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Ou seja, a pessoa que foi alcançada pela graça, por essa graça que foi transformada, ela vai praticar boas obras. Boas obras aqui é tudo aquilo que Deus nos ordena fazer. É obediência à vontade revelada de Deus. Não é só dar esmola, ajudar o pobre necessitado, mas ser fiel a seu marido, ser fiel à sua esposa, ser honesto no seu trabalho, ter compaixão para com as pessoas, não falar mal dos outros, respeitar o nome do seu próximo, a propriedade do seu próximo, a família do seu próximo. Nós fomos criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras. Isso para que ninguém chegue à conclusão errada de que essa doutrina ela facilita o libertinismo, ou viver uma vida libertina, onde não há compromisso com a moral, nem com a vontade de Deus. E olha só, como Paulo é incrível, olha como ele termina isso aqui. Preparados
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até essas boas obras, Deus já tinha preparado de antemão para que nós andássemos nelas. Gente, eu quero terminar aqui com alguma aplicação para nós. Primeiro, para você que está aqui nessa manhã, e que está gemendo debaixo do fardo, dizendo assim: será que Deus me aceita? Eu já fiz tanta coisa errada, eu estou tão longe de Deus, eu tenho cometido tantos pecados, e às vezes o mesmo pecado, vez após vez. Será que existe esperança para mim? Gente, Deus é grande em misericórdia. O Evangelho foi projetado, foi design para pecadores e não para justos. Cristo veio salvar pecadores e não pessoas que se acham justas. Então, se você está debaixo de convicção de pecado, sente o fardo do pecado, então o Evangelho é para você. É para você. Não existe outra mensagem mais adequada para o ser humano do que o Evangelho da graça. Porque imagine se Deus, você já está assim, e Deus dissesse: para você ser salvo, você tem que cumprir todos os 10 mandamentos. Você tem que viver sem nunca cometer pecado. Estaríamos todos esmagados debaixo dessa responsabilidade que nunca poderíamos cumprir. Segunda coisa, uma palavra que eu quero dar para você que já entendeu o Evangelho, você se professa cristão, mas está com o entendimento errado a respeito da graça de Deus. A graça de Deus não é uma licença para você viver no pecado. Não fique dizendo assim: o amor de Deus é tão grande, Deus vai compreender. Eu estou traindo minha mulher, meu casamento não está indo muito bem, então eu estou tendo essa outra pessoa aqui, Deus vai me compreender, Ele é um Deus gracioso. Não vai não. Ele não vai compreender isso não. Ele não vai aceitar isso em você não. Ele está vendo. Então a graça de Deus não foi para nos livrar de boas obras, mas foi para nos levar a praticar as boas obras. Então você tem que rever se de fato você está na posição correta diante de Deus.